Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Esse é o texto em que o pastor está dando uma série de sermões aos domingos, mas a gente vai ficar especificamente com a parte de baixo. O versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecidos somos por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos para te render louvor, honra, glória, adoração e aprender da tua palavra. Somos gratos por tudo que foi feito até aqui e pelos irmãos que aqui chegaram. Senhor Deus, vá de encontro também àqueles que não puderam chegar, que em outro momento possam estar aqui juntos conosco para te adorar e bendizer o teu nome. Queremos te rogar pela exposição da tua palavra, que o Senhor possa conduzir tudo e que eu não venha falar de mim, mas que eu venha conseguir expor com a tua ajuda aquilo que eu estudei. E que o teu Espírito possa falar a cada coração, promovendo a edificação daqueles que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa pregação hoje é o justo, o Deus justo e justificador. Quero falar um pouco a respeito do que aconteceu com um monge muito conhecido, chamado Martinho Lutero. O lugar era na Europa, no século XVI. Um monge chamado Martinho Lutero lutou noite e dia com um dilema muito forte. Que dilema era esse? Dilemas não só acontecem com os monges, acontecem com os cristãos normais também. Eu, você, aqueles que uma vez já passaram por aqui, aqueles que desanimaram da fé e desistiram da caminhada cristã, aqueles que frequentaram o culto dos jovens e aqueles que deixaram de frequentar, todos eles têm dilemas a enfrentar. E se você gosta de matemática, um dilema é uma espécie de retas paralelas. Por que eu lembrei disso? Lembrei disso que eu estava estudando com Tice para uma prova de matemática, e ela me lembrou que as retas paralelas, elas nunca se encontram. São duas retas que seguem no mesmo sentido e que, em hipótese alguma, elas vão se encontrar. Isso na matemática. Um dilema é basicamente isso, que coloca você numa situação em que você, para ser uma coisa, tem que deixar de ser essa coisa para ser outra. Eu podia dar uma série de exemplos aqui em que você já se deparou com dilemas, em que você tem que escolher o que fazer. Mas eu não vou trabalhar tanto nesse âmbito da explicação, eu vou falar de um modo geral, e que Deus possa falar ao seu coração nos dilemas da sua existência. Um dilema em que você se encontra é agradar aos seus desejos, às suas vontades, a si mesmo, ou agradar ao Senhor. Quantos dos que estão aqui na sua jornada não tiveram de enfrentar esse tipo de dilema? E quantas foram as vezes que você conseguiu agradar ao Senhor e negar a si mesmo? Saiba que se você conseguiu fazer isso, não foi pelos seus próprios méritos e virtudes, foi porque Deus foi gracioso com você. Foi porque a sua oração, naquele momento de tentação, de dificuldade, em que o dilema apareceu, Deus te ajudou e você conseguiu sair dessa situação. E quando você optou em agradar a si mesmo, fazer a sua própria vontade, o seu desejo, naquela hora você rejeitou a vontade e a voz do Espírito que bradava em seu coração. Muitas são as razões, talvez porque você tenha deixado de orar. Talvez, e aí quando você deixa de orar, a voz do Espírito, ela já não é mais tão sensível assim. Talvez você tenha deixado de ler as Escrituras, talvez você tenha deixado de vir ao culto de jovens, ou ao culto de oração, ou a sociedade masculina, ou feminina, ou a escola dominical, ou o culto no domingo à noite, o culto de adoração ao Senhor. Eu não sei, você sabe as razões com as quais, quando você foi confrontado com os dilemas, você cedeu à sua vontade, fazendo rejeição assim à vontade do Senhor.
Porém, não era esse o dilema que Martim Lutero enfrentava no auge da sua vida monástica, em que ele se debruçava nas Escrituras e estudava talvez 24 horas a palavra. O dilema de Martim Lutero era simples. Ele dizia: como, sendo ele um pecador, como poderia ser perdoado diante de um Deus que é perfeitamente santo? Esse era o dilema que ele enfrentava, e uma compreensão errada do seu tempo sobre as Escrituras não trazia para ele uma resposta sincera ou correta. Martim Lutero, a todo tempo, olhava no espelho e dizia: como eu, pecador, posso ser perdoado por um Deus santo, como o Deus a quem eu sigo? A ideia era que Martim Lutero conhecia os atributos de Deus, o caráter do Senhor. Ele partia de um lugar em que muita gente não consegue nem chegar. Saber que o Senhor é santo. E se Ele é santo, para agradá-lo, temos que ser santos. E ele se via como pecador e não conseguia interpretar as Escrituras corretamente. Segundo um pastor chamado Steve Lawson, em sua série de pregações, ou aliás, em sua série de livros, Um Perfil de Homens Piedosos, o irmão Tiago me passou para eu ler. Ele diz o seguinte, que vai ficar sem falar mais nada. Desculpa, irmãos. Então, o irmão Tiago me deu essa série de livros do pastor Steve Lawson, do qual eu li alguns. Ele, o biógrafo de Martim Lutero, diz que Lutero era impelido, até mesmo obcecado, por encontrar a salvação por meio de seus próprios esforços. Dizia Lutero: quando eu era monge, cansava-me grandemente de tanto buscar o sacrifício diário. Eu me torturava, irmãos, com oração, jejum, vigílias e congelamentos. Sozinho, o gelo poderia ter me matado. Acreditava sinceramente que conseguiria a justiça por meio das minhas obras. É muito interessante aquilo que é relatado aqui, porque, de fato, irmãos, era um erro de compreensão das Escrituras. Aquilo que servia para a santificação de Lutero, ele buscava que servisse para a sua justificação e salvação. Veja, perceba que ele diz aqui que ele buscava com rigor nos sacrifícios diários. E que sacrifícios eram esses? Orações, vigílias, jejuns e congelamento. Lutero procurava nesses sacrifícios calar a voz de sua carne, calar a voz que bradava em seu ouvido, rejeitar a vontade de Deus e seguir a sua própria vontade. Lutero buscava naquilo que era para a santificação a parte de justificação. E nesse sentido ele estava completamente perdido em seu entendimento das Escrituras e do Evangelho do Senhor. Muitos irmãos, daqueles que estão aí fora hoje, muitas são as pessoas que também confundem completamente essa obra. Saibam que a obra que acontece dentro de nós, no nosso coração, a obra que Deus faz conosco, ela é dividida pelo menos em 3 partes, por assim dizer, nesse aspecto. Nós somos justificados, nós passamos pela santificação e nós seremos glorificados. Aqui existe uma diferença monumental entre esses 3 aspectos. Quando somos justificados, somos livres da culpa do pecado. Não somos mais culpados, estamos absorvidos. Isso é uma obra que quem faz é Deus, Ele faz uma vez só e é no passado. Quando buscamos a santificação, é nós com a ajuda do Senhor. Isso é um processo, é todos os dias. Todos os dias você tem que orar, ler a Bíblia, rejeitar a voz do inimigo, as tentações, os desejos do seu próprio corpo que desagradam ao Senhor. Isso é um processo de santificação. E isso te livra do poder do pecado. Quando você diz não àquilo que desagrada ao Senhor, você está se santificando. Porque a justificação aconteceu antes. Quando você foi regenerado, quando você entregou sua vida ao Senhor,
quando você confiou sua vida ao Senhor. E nós um dia seremos glorificados, quando então seremos livres completamente da presença do pecado. O pecado já não habitará mais em nós, porque nós seremos como o Senhor é, e passaremos a estar com Ele para sempre, livres completamente do pecado. Então veja que Lutero buscava nos seus sacrifícios diários congelamentos, orações, jejuns, sozinho, buscando a sua própria justificação naquilo que no máximo conseguiria produzir para ele a santificação. Veja como é perigoso, irmãos, a falta de compreensão correta das Escrituras, para onde nos leva. Lutero queria ser salvo pelas obras que ele praticava, pela quantidade de jejum que ele fazia, pela quantidade de oração que ele fazia, pela quantidade de frequência ao culto. Isso não promove salvação, isso é importante. Isso promove na gente santificação. Em suma, Lutero determinou alcançar a salvação de Deus mediante o rigor ascético. Quando você ouve uma palavra chamada ceticismo, ou alguém que é cético, é alguém que não acredita em absolutamente nada, é alguém que duvida de tudo. Mas Lutero buscava do asceticismo, ou seja, na busca da vida espiritual, o mérito e a obra para que então ele fosse salvo. Lutero buscava a salvação no rigor ascético. Contudo, descobriu rapidamente que nunca faria o suficiente para merecer a aprovação divina. Percebeu que tais esforços eram impulsionados por uma visão errada de Deus e de Cristo. É o apóstolo Paulo, irmãos, em sua carta aos Romanos, que navega por esse oceano, só que já tendo um farol como seu guia. É ele que diz em Romanos 3,26: como pode ser ao mesmo tempo o nosso Deus justo e justificador de homens pecadores? Ele fala, mas ele mesmo responde, porque nessa passagem de Romanos ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, o nosso Deus, ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Veja mais uma vez o dilema que o apóstolo nos coloca, uma vez já iluminado pela justificação em Cristo. Veja o dilema que Lutero enfrenta, como Deus, conhecendo ele, pode ser justo e justificador, porque se ele justifica o pecador, logo ele renuncia à sua justiça. É assim? Claramente, nenhum homem pode atingir o padrão perfeito da retidão que agrada a Deus. Por isso, será que Deus tem que escolher entre sua justiça e sua misericórdia, abrindo mão de um ou de outro, no trato com o homem? Essa é a pergunta que Lutero fazia todos os dias. Essa é a pincelada que o apóstolo dá em suas cartas. E eu não sei se isso passa pela sua cabeça, mas graças a Deus, pela escritura que temos e pela compreensão que temos hoje. Pois bem, a Bíblia merece um lugar de honra, não só porque é a palavra de Deus, mas porque traz a resposta para esse dilema, pelo qual se debatia Lutero: como um pecador pode tornar-se justo perante um Deus santo. Irmãos, não existe pergunta mais importante que essa, porque essa é a semente da salvação. A pergunta mais importante não é qual é o investimento do momento. Investir no tesouro direto, investir em poupança, CDI, em terreno, em carros, em cavalos, em imóveis. Qual o concurso do momento? A pergunta mais correta que a gente tem que fazer quando buscamos ao Senhor e a sua salvação é: como um pecador pode tornar-se justo, sendo o nosso Deus um Deus santo? Assim sendo, vocês devem estar com a interrogação deste tamanho aí. Ora, qual o link que a gente pode fazer com Lutero, Paulo e C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia? Eu vim e eu tinha essa ideia de que era isso que seria discutido. E a surpresa, irmãos, é que é justamente isso que a obra O Leão, a
feiticeira e o guarda-roupa vem trazer para a gente, sob o ponto de vista do aspecto teológico. Penso que na série As Crônicas de Nárnia, especialmente na crônica citada aqui, C.S. Lewis tem a intenção de responder essa pergunta. Claro, iluminado pela revelação especial, que só pode vir pelas Escrituras. Quem sabe aqui o que é a revelação especial? Já que a gente está falando de teologia, e eu sei que nenhum de vocês vão querer se arriscar a responder sobre revelação especial e revelação geral. A revelação geral é quando Deus se revela através da criação. Sabe? Era para que o homem, contemplando a criação, pudesse reconhecer a existência de Deus. E às vezes, aliás, ele deveria reconhecer a existência do Senhor. Mas essa revelação geral, ela não é suficiente para redimir o homem, para salvá-lo. Somente através da revelação especial, por meio do Senhor Jesus, é que o homem é redimido. E em segundo plano, por meio das Escrituras Sagradas. Se você que está aqui assistiu o filme ou conhece o filme, você sabe que a narrativa se passa num mundo totalmente alternativo. Se você é alguém que gosta de assistir filmes, você vai ver que muitas são as pessoas que exploram esse mundo fantástico. Eu mesmo, meu irmão, com seu otimismo inveterado, é um otimista nato. Eu digo a ele: você é o meu Bob favorito. E a quem eu estou fazendo referência quando eu digo que ele é o meu Bob favorito? Ninguém mais, ninguém menos do que o fantástico mundo de Bob. Quem sabe que desenho é esse? Só para eu ter ideia da idade de vocês. Então, ele tem o próprio mundo dele, onde tudo nesse mundo, tudo no mundo dele dá certo. Nada pode dar errado, e é um jeito dele encarar a própria vida dele. Se você assiste Alice no País das Maravilhas, Alice, o autor de Alice, leva você para um mundo alternativo. E C.S. Lewis também nos leva numa narrativa para um mundo alternativo, mas que funciona semelhante ao nosso em algumas coisas. Bem, se você compara a Nárnia com a nossa vida real, você vê que há muitas semelhanças e muitas diferenças. As diferenças são claras. Por exemplo, quem aqui já viu a neve? Não. Quem aqui já pegou uma neve? Ninguém, né? A gente sabe que em Nárnia é um inverno que não tem fim. Quem aqui já viu um centauro pessoalmente? Ou um touro que fala? Ninguém, né? Ou um fauno? Não, um fauno eu sei que já viu. Mas, irmãos, é verdade que há em Nárnia e no nosso mundo. Aliás, aqui é uma pergunta: quem aqui já viu um casal de castores? Isso eu não vou dizer, eu vou deixar aqui, depois eu explico internamente. Mas há muitas diferenças e semelhanças. O fato é que nessa narrativa já citada, as crônicas contam a história de 4 jovens ingleses que, por meio de um guarda-roupa mágico, são levados de nosso mundo para um mundo fantástico que vive o inverno sem fim e que já dura muito tempo. Nesse mundo existem muitos personagens, mas gostaria de destacar pelo menos 2. Nesse mundo tem um leão, que simboliza Jesus Cristo, e uma feiticeira, que domina sobre tudo com crueldade e morte, representando as trevas. É verdade, o reinado já dura muito tempo de opressão e sofrimento, porém, nem tudo é tristeza. É como no nosso mundo, nem tudo é tristeza. Tudo bem, a gasolina está R$7, o quilo de picanha está 70, mas nem tudo é tristeza, sabe? A gente já foi mais à praia, a gente já tomou mais sorvete, açaí, mas nem tudo é tristeza. Em Nárnia, onde os dias estão difíceis, há sussurro acerca da vinda de Aslan, um leão, por meio de quem o mundo foi criado, e que há anos prometeu voltar para acabar com toda a morte e o mal. Todos os narnianos estão à espera do retorno do grande leão, do grande ave, que fará sentar em Caim Paravel
os 4 reis que virão e lutarão por Aslan na tomada do tempo, da idade das trevas. Assim como os narnianos estão esperando o retorno de Aslan, nós também esperamos o retorno do nosso rei, para que todo o sofrimento cesse e possamos então gozar na presença dele da ausência completa do nosso pecado. E com a ausência do pecado que virá, quando estivermos diante dele, então, irmãos, estaremos livres de toda morte, sofrimento, dor e lamentação. A ideia é que, no mundo de Nárnia, um dos jovens, o jovem chamado Edmundo, é enganado pela feiticeira e comete traição contra os outros. Um jovem, que você assistiu, chamado Edmundo, comete traição contra os outros, é enganado pela feiticeira, e a regra da magia profunda da hora do tempo determina que todo traidor tem que ser morto. Outra semelhança com o nosso tempo. Veja como casa, veja como tem aspectos de semelhança. Edmundo é um traidor, a feiticeira requereu o seu corpo, o seu sangue, era direito dela, porque a lei estava estabelecida. Todo traidor, a ela pertence. Essa é a lei de Nárnia. Mas é só de lá? Não. No nosso mundo também é assim. Traímos o nosso Senhor mediante o pecado original, na conhecida queda. E com nossos pecados diários. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado, naquele livro do pastor Genoan, Desejo Dominado, ele traz escrachado assim, irmãos. É tudo aquilo que fazemos e é aquilo que somos. Essa é a lei estabelecida pelo grande imperador do além-mar e está gravada no seu cetro. Não há escapatória. Traidores têm que morrer. Essa é a lei gravada na própria mesa de pedra. Se você prestar atenção e se você viu com os olhos investigativos o filme, você vai perceber que tem escrituras na mesa de pedra, onde o próprio leão é sacrificado, e o que está escrito lá é a chamada magia profunda. Todos os traidores pertencem à feiticeira branca e merecem a morte. É assim também em nosso mundo. Por causa da traição de Adão e Eva, também fomos sujeitos à morte, a perder a vida. Essa é a nossa queda, que atingiu a todos nós. A queda comprometeu tudo. Não há nada nesse mundo que a queda não tenha desajustado. Não há um desejo, não há uma atração, não há uma compreensão, não há uma ideologia que a queda não tenha tocado e tenha desajustado, como um efeito dominó, compreendendo tudo aquilo que Deus fez para ser perfeito. Tudo aquilo que Deus fez para a sua glória. A queda veio e comprometeu. Pense no relacionamento entre um rapaz e uma moça. Eles foram feitos para a glória de Deus e para que eles se relacionem mesmo e que tenham uma vida sexual somente após o casamento. Mas a queda vem e faz com que você antecipe ou deseje antecipar a todo tempo isso. Perceba que a queda, o pecado, vai trabalhar de um jeito para que você tenha o desejo e a vontade de se antecipar e não glorificar a Deus com essas atitudes. E tudo isso, irmãos, no mundo está corroborando, como soltando ideologias de que você tem que se conhecer, você tem que se estimular, e o jovem cada vez mais pratica coisas que não agradam ao Senhor, sozinhos, quando não tem ninguém olhando, não conseguem lutar em oração para vencer. As meninas são cada vez mais estimuladas a, por outro lado, terem uma vida sexual antecipada do tempo e da hora correta e que agrada ao Senhor. Perceba que nesse ponto de vista, a queda comprometeu tudo. E as pessoas são cada vez mais estimuladas para não ter apenas um parceiro, mas terem vários e serem o tal. O rapaz tem que ter várias meninas. A menina tem que conhecer vários rapazes, porque eles não sabem qual vai ser o certo. E a queda vem corrompendo a nossa compreensão da realidade
e vem comprometendo a nossa vida. Porque há uma inversão de valores. E aquilo que era para ser certo passa a ser errado. E a gente começa a questionar tudo. Porque a queda comprometeu tudo e atingiu tudo completamente. É assim também no nosso mundo, irmão. Em Nárnia, ele mundo precisa ser salvo, como nós aqui. A feiticeira requeriu o seu sangue, mas não encontraria salvação na luta, como diz a feiticeira para seu irmão Pedro, na tentativa de evitar que ele fosse condenado. Quem consegue vislumbrar essa cena? Quem consegue lembrar dessa cena? Aslan de um lado, a feiticeira branca de um outro. Ela diz que a vida de Edmundo era dela. E Pedro diz, ao puxar a espada, tem que pegá-lo. E ela diz, você acha mesmo que com a força bruta você vai requerer o meu direito sobre ele? Não pode haver mérito algum. Nenhum mérito humano, capacidade de luta pode romper aquilo que está estabelecido pela lei, para o bem ou para o mal. Por mais que Lutero fizesse os seus sacrifícios diários, ele não alcançaria a salvação. Por melhor espadachim que fosse Pedro, ele não conseguiria reaver a vida do seu irmão. E por maior que fosse aquele exército, o direito da feiticeira branca seria estabelecido, porque todos os traidores pertencem a ela, seja em Nárnia, ou seja no nosso mundo. Então, irmãos, tampouco Lutero encontraria em suas obras essa salvação. Precisamos todos de salvação, mas não da feiticeira branca aqui, mas do nosso próprio pecado e condenação. É disso que precisamos de salvação. Todos estamos lutando contra o pecado que ainda habita em nós. Pelo menos os que eu estou vendo aqui, creio eu que todos entregaram a sua vida ao Senhor. Então, a nossa luta contra o pecado é para que sejamos santificados. Mas se você está aqui, a sua vida ainda não foi entregue ao Senhor, é porque ela pertence e você está debaixo dessa condenação anunciada. E se você fosse de Nárnia, você era alguém que estava sob o domínio da feiticeira branca. Então, a partir de agora, a gente vai fazer o diagnóstico, a cura e responder a pergunta. O diagnóstico, então, Paulo nos traz: todos estamos condenados, ou estávamos, ou estamos, se não formos justificados ainda. Paulo se debruça principalmente na Epístola aos Romanos para demonstrar essa lógica irrefutável. Pecadores aqui, traidores em Nárnia. Ele demonstra que todos os homens estão debaixo de condenação. É em Romanos, no capítulo 3, do verso 9 ao verso 11, que o apóstolo Paulo diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Veja aí comigo, irmãos. Romanos 3, do 9 ao 11. O apóstolo Paulo, ele diz assim: todos acharam? Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Só aí a gente para aqui para a gente pensar. De quem que ele está falando? Ele está falando dos judeus, porque guardam a lei do Senhor, se acham já salvos, que têm vantagens. Mas vantagem diante de quem? Dos gentios. Quem são os gentios? Todos que não são judeus. Em específico, nesse contexto, os que são gregos. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Irmãos, essa é a condição de todos os pecadores. Todos estamos debaixo de condenação. Até a nossa melhor das intenções estão comprometidas pela queda. No verso 19 do capítulo 3, Paulo traz a ideia que, além de debaixo de condenação, somos todos culpados. Veja aí o que diz o verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Aí a gente para aqui.
É como se o judeu estivesse dizendo: eu sigo a lei, eu cumpro a lei, então eu sou salvo. Paulo está escrevendo e dizendo: a lei está aí para que você cale a boca e não diga que você merece a salvação, porque ninguém consegue cumprir a lei. Aí segue o versículo: e todo mundo seja culpável perante Deus. Verso 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pecado, vem o pleno conhecimento do pecado. Ao contemplar a lei e ao contemplar rigorosamente a sua vida, você percebe que você não consegue cumpri-la todo o tempo. O pastor fez um cálculo ali: se a gente pecar uma vez por dia, e olha que uma vez é muito pouco, durante o tempo que ele tem de vida, que era 43 anos, dava, eu acho, 15 mil e alguma coisa de pecado. Se um pecado é suficiente para nos condenar eternamente, imagine 15 mil e não sei quantos pecados. Acho que era 15 mil, não sei. Então a ideia aqui, ao observar a lei, ao observar o que eles chamam de magia profunda, você percebe que o máximo que eles podem nos fazer é nos dar esse pleno conhecimento do pecado. Romanos 1:20, não precisa vir, traz a ideia de que todos nós somos indesculpáveis. Então, irmãos, nós estamos debaixo de condenação, uma vez que não aceitamos a Cristo. Todos somos culpados e somos indesculpáveis. Tudo isso que falamos é acerca da queda, em que, vejam comigo, Romanos 5:12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, o quê? Todos pecaram. Aqui está a síntese da queda. É nesse ponto em que todos nos encontramos, e tudo o que sabemos antes de conhecer ao Senhor é que caímos, e que essa queda comprometeu tudo, toda a existência da criação e até a nossa forma de encarar a vida e a existência. Sabemos que essa mensagem não é nada animadora para aqueles que ainda não têm a Cristo, mas é necessária para levar os homens ao arrependimento. Paulo entendia que para levar os homens à fé, antes eles teriam que ser persuadidos que estão desesperadamente perdidos. Não há nenhum, irmãos, daqueles que não conhecem a Cristo, que possam se salvar pelos seus próprios méritos. Era nesse estado que se encontrava Lutero, quando confiava em sua própria justiça e fazia seus sacrifícios diários, completamente condenado. É também nesse estado que se achava Edmundo, quando foi revelada a sua traição, um completo estado de condenação. E é nesse estado que estão os que não confiam no Senhor para a vida eterna. Esse então é o diagnóstico. Esse então é a situação daquelas pessoas que não entregaram e confiaram a sua vida ao Senhor. A cura é o processo de justificação que já foi aqui passado. A base para a justificação do crente em nosso mundo é a morte de Jesus Cristo. No mundo fantástico de Nárnia, era uma vítima inocente de traição, fosse executada no lugar do traidor, a mesa estaria e a própria morte começaria a andar para trás. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 51, diz uma coisa que é muito importante para a gente. Se os irmãos quiserem abrir, 2 Coríntios 5, 21. Cristo foi feito pecado no lugar dos pecadores, morrendo como substituto deles. Essa passagem de 2 Coríntios diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa foi a obra redentora de Cristo no nosso mundo. Não foi isso que foi feito pelo próprio leão no mundo fantástico de Nárnia? Ele não se ofereceu em lugar do filho de Adão, o traidor, fazendo a feiticeira branca renunciar seu próprio sangue e sendo sacrificado na mesa de pedra, para ser declarado justo o traidor, cumprindo a magia ainda mais profunda de antes da aurora do tempo. Não foi isso que foi feito? Tanto aqui, pelo Senhor Jesus, quanto no mundo fantástico de Nárnia, por Lázaro, do leão. Justificação, então, é isso. Um termo jurídico que traz à nossa mente a figura de um tribunal,
O verbo significa declarar ou pronunciar alguém justificado. Ou seja, talvez você entenda melhor, declarar alguém totalmente absorvido. De um lado significa que uma pessoa não está mais sujeita à punição. Do outro, confere a alguém todos os direitos e privilégios, devido àqueles que cumpriram cabalmente a lei. Logo é verídico que a quitação completa e remove toda e qualquer possibilidade de condenação. Não se trata de tornar alguém justo, mas de declarar alguém. A pergunta final que eu pretendo responder essa noite é: como então pode um Deus santo simplesmente declarar justo um pecador? E é isso que Paulo responde no capítulo 3 e no versículo 24 da carta aos Romanos. Veja comigo. O verso 24 diz assim: pois, como está escrito, o nome... Desculpa, irmãos. 24. Isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É muito interessante como Paulo traz essa ideia de redenção. Quem conseguiria me dizer assim, numa palavra, o que significa redenção? Quem arriscaria? Esses termos não são fáceis realmente. Mas, porque a gente fala de remissão de pecado, a gente fala de redenção, a gente fala de justificação, e são termos teológicos, mas que parece que a gente deixa escapar o significado. Redenção significa resgate. Alguém que comprou de volta para si alguma coisa que havia perdido, ou que estava perdido, ou que estava praticamente condenado. Redenção era a expressão usada quando um senhor resgatava um escravo que estava sob o domínio de outro senhor, ou de mercadores. É isso que Paulo está dizendo aqui, sendo, no versículo 24, sendo justificado. Aí a gente já está pronto para entender. Ele está dizendo que sendo justificado, ou seja, sendo absorvido, sendo livres de culpa, tendo sido declarado justo. E aí a próxima palavra que ele diz, não está aí à toa, ele diz gratuitamente. Ou seja, sem mérito nenhum nosso, sem esforço nenhum nosso, sem sacrifício diário, sem coisas que estão sobre nosso poder de fazer. Ele está dizendo, sendo desculpados, absorvidos, sem mérito, de graça, gratuitamente, por sua graça, mediante o resgate, é o que ele diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a obra que foi feita na nossa vida. E como não sermos gratos a isso, uma vez que isso salta aos nossos olhos? E isso foi o que foi feito também com Edmundo. O leão não tinha nada a ver com aquilo, mas ele escolheu estar substituir no lugar do traidor. Veja que o filme foca bem no olho do leão. Na hora dele dizer que está tudo bem. Na hora que ele diz assim, a feiticeira renunciou ao sangue do filho de Adão. E todo o exército vibra, e todos aqueles que ali estão vibram, mas o seu olhar é tremendo. Eu acho que todo o orçamento daquele filme foi gasto para fazer aquele leão, porque é bonito, viu? Leão bonito, e o rosto dele fala muito mais do que qualquer texto. Preste atenção quando ele diz, a feiticeira renunciou ao direito do filho de Adão. O olho dele está dizendo, mas eu vou ocupar o lugar dele. Eu vou morrer. Eu vou ser colocado na mesa. Vai ser uma noite de terror. A entrada do leão naquela mesa de pedra, todos aqueles monstros em volta, a sua juba arrancada, ele sendo humilhado, amarrado, e a feiticeira dizendo, você se sacrificou, mas nada disso vai adiantar, porque amanhã eles estarão mortos. A única coisa que estava entre mim e eles era você, e agora você está morto. E o leão calado, como uma ovelha muda, tinha a certeza, ela não entende a magia profunda, mas ainda mais profunda. Ela foi feita antes
da aurora do tempo. As trevas não entenderam quando o nosso Cristo estava crucificado. Era o sinal da derrota, mas a vitória ali estava. A partir dele, o homem seria reconciliado com Deus. E o véu seria rasgado ao meio e nós teríamos acesso ao Senhor. Que obra, irmãos, como não vibrar e como não se empolgar com o Senhor diante do texto e da seu maravilhoso plano. Nada foi por acaso, tudo foi planejado antes da aurora do tempo. A morte de Jesus foi suficiente para satisfazer a ira do Pai aqui no nosso mundo. A morte de Asa foi suficiente para satisfazer a ira do grande imperador do além-mar. Aquele que havia estabelecido a lei, a magia profunda, ou a magia ainda mais profunda diante da aurora do tempo, e levar aos pecados ou traição de qualquer pessoa. Irmãos, essa é a boa nova. É isso que se trata o Evangelho. É a notícia de que você é alguém debaixo de condenação, que você e eu somos alguém culpável, de que somos indesculpados, mas alguém ocupou o nosso lugar nesse processo de condenação, nos resgatou e nos absorveu, sem que precisássemos fazer nada, porque não temos mérito nenhum para sermos salvos por nós mesmos. Isso é o que Asa, em Nárnia, chamou de uma magia ainda mais profunda. Só para vocês fixarem, diante da aurora do tempo. Lutero, ao entender a obra de Cristo de justificação, também deu nome a isso que acontece. Lutero chamou de justiça estrangeira. Asa chamou a magia diante da aurora do tempo, ainda mais profunda, e Lutero chama a justificação de justiça estrangeira, significando que ela é estranha ao homem. Tal justiça vem de fora dele e é dada por Deus livremente. E nós chamamos hoje, por causa da reforma, da justificação pela fé. Eu não sei que nome você vai dar, se é a magia ainda mais profunda, se é a justiça estrangeira, ou se é a justificação pela fé. Mas o importante, irmãos, é que você foi justificado, e isso tem que te servir de combustível para a sua vida com Deus, para a sua vida com Ele. Não há nada que você possa fazer para ser justificado diante de Deus. Mas crendo na obra completa de Cristo na cruz, você será comprado de volta do mercado de escravos, remido do pecado e unido a Cristo, assim como Edmundo foi pelo sacrifício de Asa. Na passagem que lemos, e aí você retorna para Romanos no capítulo 1, especificamente no verso 17, verificamos uma justiça que engloba tanto a que caracteriza a Deus, como a que Ele concede aos crentes. Veja o que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, aqui nós vemos essa justiça, aqui engloba a característica de Deus, como a que Ele nos concede, para que sejamos então justificados. O Evangelho revela como Deus pode conceder justificação verdadeira a um pecador, aceitando sem comprometer seu próprio caráter perfeitamente justo. A pergunta que eu faço a vocês é: como isso acontece? Depois de tudo que eu disse, você tem condição de dizer como isso acontece e como não há incoerência entre ser justo, totalmente justo em seu atributo, e justificar alguém totalmente perdido, condenado e pecador? É simples. E aí eu volto para o tema da nossa pregação, porque o nosso Deus é o Deus que é justo e é Ele mesmo quem justifica aqueles que são pecadores. De que forma? Nos substituindo no pecador, fazendo aquilo que Asa fez na mesa de pedra. É isso. Não há incoerência nessa declaração, irmãos. Você estará justificado. Você foi declarado justo por Deus simplesmente porque em Cristo
você é justo. Não há nenhuma elaboração teológica, científica, nenhuma argumentação, nenhuma capacidade argumentativa. É simplesmente confiar naquilo que já foi feito por ele. Os do Antigo Testamento vislumbravam o que aconteceria no futuro, chamada revelação, eu vou errar, progressiva. Não, depois evita, tá? Chamada revelação. Eles olhavam para frente, esperando o Messias que viria. Nós olhamos então para trás, para aquela obra que já foi feita. A obra de Cristo, é na obra dele que confiamos, e nela somos declarados justos. Foi nisso que Edmundo olhou para a obra feita pelo leão. E nós veremos o que aconteceu. Foi assim que na solenidade, agora preste atenção aqui, irmãos, todos. Isso é muito interessante. Foi assim que na solenidade de coroação, no grande salão de Caíque Paravel, um salão formidável. Quem lembra aqui do filme? Ele retrata muito bem. Você lembra do salão? Ninguém lembra? Um salão de Caíque Paravel, um salão formidável. Veja o detalhe que C.S. Lewis traz. Um salão formidável, com um teto de marfim. Eu queria ter uma casa dessa. Uma parede coberta de pena de pavão. Uma porta aberta para o mar, vista para o mar, onde estão os 4 tronos, na presença de todos. Aslan coroou com toda a cerimônia. Você lembra dessa cena? Você lembra como é terrível a entrada do leão na mesa de pedra? Mas você lembra como o leão entra triunfante dentro do salão de Caíque Paravel, com os 2 filhos de Adão do seu lado direito e os 2 filhas de Eva do seu lado esquerdo? Você lembra como aquela entrada é triunfante e todos os narnianos ali estão contemplando aquela visão maravilhosa, e os filhos de Adão ocupam os 4 tronos vazios, determinando então o cumprimento da profecia e determinando o fim da era do gelo, do inferno sem fim, o fim do tempo de sofrimento e lamentação, do domínio da rainha branca. E o que é que o leão diz? No livro não tem, mas o filme deu uma sacada de mestre. Tem muita coisa que o livro é infinitamente melhor que o filme. Mas nessa, irmãos, o filme deu uma acrescentada que fez toda a diferença. Para mim, o camarada conseguiu aquilo que eu não consigo, ter poder de síntese. Ele sintetizou tudo o que o autor queria numa fala, a que eu vou dizer aqui para vocês. O leão, ao ver os 4 filhos de Adão sentados, começa a falar para os narnianos, e ele começa assim, vocês vão lembrar, se você assistir o filme, você vai lembrar. Em nome dos brilhantes mares orientais, apresento-lhes a rainha Lúcia. Ao quê? A destemida. E aí o fauno pega a coroa e coloca na cabeça da menorzinha de Lúcia. Em nome do radiante sol do sul, apresento-lhes a rainha Susana, a gentil, e recebe em sua coroa a cabeça. Desculpa, e recebe em sua cabeça a coroa. Em nome do limpo céu do norte, apresento-lhe o rei Pedro, o magnífico. E aqui, irmãos, é arremate final. O grito da obra aqui é minha. Eu que alterei a lógica de apresentação, porque no filme o último é Pedro. E aqui eu quero deixar por último Edmundo. Vocês vão entender. Porque quando Aslan, diante dos seus súditos, vai anunciar Edmundo, veja o que ele diz. Em nome dos grandes bosques do ocidente, apresento-lhes o rei Edmundo. E agora valendo um açaí. Qual é a característica que ele dá para Edmundo? O justo. Eu não ensaiei não. Agora eu vou dever um açaí, né? Oh, rapaz. Ele diz: em nome dos grandes bosques do ocidente, apresento-lhes o rei Edmundo, o justo.
E por que para os outros é magnífico, é gentil, é destemido, mas para ele imundo é o justo? É porque foi ele, irmãos, que foi justificado pela obra. Era ele o traidor. Foi por ele que Aslan o substituiu na mesa de pedra. Foi por ele que a mesa de pedra foi rachada e o leão tornou a vida, cumprindo a magia ainda mais profunda. Veja que o aspecto teológico está gritando na obra de luz. E se a gente não se atentar, parar, sentar, analisar, a gente deixa passar. Perceba, irmãos, que no lugar dele imundo estamos eu e você. Todos somos Edmundo em nosso pecado, em nossa desobediência, em nossa traição. Todos os que aqui estão ouvem a voz do opressor ao dizer: o sangue dele é meu como direito, conforme diz a lei. Mas se estivermos em Nárnia, Aslan brada e nos chama de justo, porque Edmundo foi justificado na obra de Aslan, mas nós fomos justificados na obra de Cristo. Amém? Então, irmãos, está gritando a todo tempo. E eles sentaram-se nos tronos em aclamação ensurdecedora de viva os reis e rainhas de Nárnia. O argumento, então, aqui está completo. Entregando seu filho e providenciando uma forma para que os pecadores o aceitassem, Deus projetou um plano maravilhoso, no qual ele é tanto o justo quanto o justificador daqueles que nele creem. Assim, a salvação em todos os mundos, tanto para os pecadores daqui e também para os traidores narnianos. Jesus, irmãos, é cheio de graça e de verdade. O dilema então está resolvido. Lutero tem o seu dilema. Nós também temos, mas em resumo, segundo Douglas Buckman, ele diz que a justificação, então, é somente pela graça, exclusivamente pela fé e apenas em Cristo Jesus. Sejamos gratos. O nosso chamado de justo é para viver por fé, é para viver por fidelidade, é para viver por confiança. Volte ao texto, e eu estou terminando mesmo, só vou dizer essa vez e vou terminar. Verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Veja como está implícito aqui, irmãos, inúmeras verdades. A justiça de Deus se revela na boa notícia de que alguém substituiu você, de que Cristo cumpriu a lei, de que Cristo ocupou o seu lugar. Isso é o Evangelho, essa é a boa nova. Você é condenável, mas Jesus te substituiu, ocupou o seu lugar. E de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, Deus nos chamou para viver de fé em fé. É assim que você está vivendo? É assim que estamos vivendo? De fé em fé, o justo viverá por fé. Vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pelo estudo da tua palavra. Que somos gratos a Deus e, ao mesmo tempo que somos gratos, tememos. Tememos porque a tua palavra nos confronta. Tememos em respeito à tua maravilhosa obra. Tememos, Senhor Deus, porque analisamos a nossa própria vida e no que diz respeito à justificação, isso está resolvido, porque confiamos no Senhor. Mas no que se refere à santificação, em viver de fé em fé, nos sacrifícios diários de oração, jejum, comunhão, frequência aos cultos, serviço, temos faltado, Senhor. Temos falhado. E rogamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez de nós. E que a nossa vida de santificação nos prepare para o momento da glorificação, onde
teremos a ausência completa da presença do pecado. Ele não mais estará conosco, mas ainda aqui, Senhor Deus, nessa vida de fé em fé, o pecado ainda luta com os nossos membros. E às vezes não conseguimos cumprir a tua vontade. E a nossa oração é para que o Senhor nos ajude. Nos ajude a cumprir a sua vontade, a glorificar o Senhor. Com a nossa própria vida, a testemunhar, Senhor. Testemunhar para aqueles que não te têm. Nos ajude, ó Deus, seja aqui, seja em Narnia, a vencer os nossos dilemas. Nos ajude a te servir. Nos ajude, Senhor Deus, em cada momento da nossa vida. Porque o mínimo que podemos fazer, Senhor, é que agradecer pela tão maravilhosa obra que foi feita por nós, pelo Senhor, para nós. Sem que haja mérito nenhum, sem que haja obra nenhuma que pudéssemos fazer para alcançarmos a salvação. Mas o Senhor, tendo nos amado, nos substituiu, nos dando vida eterna. Obrigado, Senhor. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.